Moro, você teve uma experiência nacional, né, como ministro, você teve uma experiência nacional. Aqui no Rio, você não é daqui do Rio, mas evidentemente você sabe. Aqui no Rio é a cidade que... Vamos combinar, né? Aqui é o melhor e o pior do Brasil junto e o Rio de Janeiro é comandado por bandido. Sim. Bandido fala mais alto do que a polícia, às vezes do que a prefeitura, governo. É complicado, a gente sabe quem são, né? Milícia, enfim. Não vou especificar se é qual é porque eu também, né, não sou especialista nisso. Mas aqui no Rio a gente está muito acostumado e culturalmente a gente aceita. Em outros lugares, como São Paulo, por exemplo, existe a maior de todas, que é o PCC, a mais organizada de todas, mas que fica afastado da população em geral. É diferente do Rio. Né? Eu morei 33 anos em São Paulo, estou há 10 no Rio. É muito diferente. Lá em São Paulo você não vai conhecer ninguém no PCC durante a sua vida inteira. Aqui no Rio não tem a menor chance de você não conhecer alguém envolvido com merda. Você pode até não saber, mas você vai conhecer. E aí existe o Nordeste, onde também tem muitas, né, e tem o Centro-Oeste, onde tem muita aquela coisa de mandar matar ainda, aquela, né? Como é que você, no aspecto nacional, assim, você consegue olhar para isso e falar assim, cara, as medidas têm que ser nacionais, ou seria melhor para o Brasil, na questão de segurança, ter um país como os Estados Unidos, onde cada estado fosse responsável pelas suas leis e para resolver o seu problema, já que são tão diferentes? Olha, acho que tem medidas que tem que fazer nacionalmente. Por exemplo, uma das leis que a gente aprovou ampliava a possibilidade de confisco do patrimônio de criminosos. Né, algo que tem no exterior, que eles chamam de confisco alargado. Ao invés de confiscar um bem ou dois, tal, você pode confiscar todo o patrimônio de um criminoso profissional. E ele que tem que demonstrar daí que parte que o patrimônio dele veio de origem lícita. Então isso só vale normalmente para grandes criminosos. Não tinha na nossa legislação, tinha em outros países, a gente conseguiu aprovar isso. Isso foi importante. A gente conseguiu direcionar alguns setores lá do Ministério da Justiça para combater mais o crime organizado, por exemplo, a arrecadação de bens, coisas assim, próprio programa Vigia, força-tarefa de intervenção penitenciária. Agora, tem coisas que você tem que fazer localmente, porque o crime organizado ele tem perfis diferentes em cada região. Você está certo, o PCC foi nosso alvo principal, porque é a maior organização criminosa do Brasil. É a mais organizada. É a mais perigosa. Agora, aqui no Rio de Janeiro, os grupos não são tão estruturados do que a gente tem presente. Até bandido no Rio é amador. E às vezes você tem assim, às vezes aquilo que chama, sei lá, Comando Vermelho, é um saco de gato, né? É um grupo aqui, um grupo ali e tal. Claro que eles são igualmente perigosos e trazem um grande tormento para a população. A história da milícia também igualmente. No norte do país, hoje acho que tem que ser um dos grandes focos de preocupação, porque a rota do tráfico de drogas principal está se deslocando, na minha opinião, do sul, que era a região lá da Tríplice Fronteira, para a região norte. E a região norte, né, a região amazônica, ela tem uma característica específica das dimensões dela quase continentais, né, e uma ausência da presença do Estado em muitos locais. Então é um território nos quais os criminosos podem atuar mais livremente, o que é muito preocupante. E teve uma migração também nos últimos anos do crime organizado para a região Nordeste, o que até impactou os índices de homicídio lá. Então é um grande desafio, você tem que ter medidas gerais, mas você tem que ter medidas pontuais observando cada um dos estados. Você gostaria que o Brasil tivesse a mesma legislação americana, por exemplo? De combate ao crime organizado. Estados independentes. Eu acho assim, viu, Peone, vou colocar muito seriamente. Para combater o crime organizado de uma maneira muito efetiva, tá, precisa ter um papel maior do governo federal. Não basta os governos estaduais. Porque a Polícia Federal, com as deficiências que tem, ainda é, na minha opinião, a polícia melhor estruturada, principalmente para você ter um plano de desmantelar o grupo criminoso, que foi o que a gente queria fazer no Ministério da Justiça. Quando eu assumi, eu tive um redirecionamento da Polícia Federal, mas eu tive um probleminha que foi o seguinte: nós estávamos num período de carência de efetivo, tanto que a gente tinha um concurso em andamento, terminou no meio do ano, o pessoal só se formou no final de 2019, e a gente já abriu um outro concurso, porque a ideia era aumentar o poder
de recursos humanos da Polícia Federal para a gente criar grupos especializados em combate ao crime organizado. Vou te dar um exemplo aqui. Nos Estados Unidos, quem desmantelou a máfia italiana nos Estados Unidos foi a FBI. E não foram as polícias dos estados.